Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Escuta Estuda. Desta vez vamos inaugurar a análise do livro História das Relações Internacionais do Brasil e neste áudio vamos falar do capítulo 01. O livro, como já foi dito, tem 6 capítulos. O capítulo 1, a independência e definição do Estado Nacional, do ponto de vista das relações exteriores. O capítulo 2, a soberania, intervencionismo e pragmatismo, de 1845 até 1889. O capítulo 3, americanismo, ativismo e frustração. Vamos fazer o podcast desses 3 primeiros capítulos, depois vai ter mais outros 3. O capítulo 4, que é desenvolvimento, autodeterminação e latino-americanismo. Eu já iniciei o capítulo 4, mas desta análise que vou fazer agora, vou deixá-lo de fora. E capítulo 5, autonomia, universalismo e sul-americanismo. Nós temos também o capítulo 6, o Brasil no mundo globalizado. Importantíssimo a nossa análise. Então, vamos tratar aqui desses livros, fazê-lo com mais objetividade e iniciar, A introdução não vou falar aqui, porque no outro já tem falado, tá dizendo apenas da dificuldade que se tinha de haver um livro que concentrasse a história diplomática do Brasil, que fosse destinado a leigos e não a estudiosos dos assuntos, pois havia livros como A Política Exterior do Império, de João Pandiá Calógeras, História Diplomática do Brasil, de Carlos Miguel Delgado de Carvalho, História da Política Exterior do Brasil, de Clodoaldo Bueno e Amado Luiz Cervo, e a História Diplomática do Brasil, de Hélio Viana, todos eles abordando o assunto do ponto de vista de quem o estuda de forma profissional, que não é o nosso caso, e sim apenas por prazer. Nós estamos aqui fazendo, Então, na introdução ele vai falar disso, da necessidade de se juntar, ele vai passar algumas das características desses livros, vai falar do relacionamento desses escritos com a fundação do Instituto Rio Branco em 1945, da história diplomática do Brasil, do Carlos Delgado de Carvalho, que, segundo o autor aqui, é um dos mais completos desses livros aí. Enfim, vai falar das fases do desenvolvimento da política externa brasileira, principalmente o atrelado à parte econômica. Enfim, vamos ao próprio livro, Capítulo 1, da independência, limitações e guerra. Deixa eu marcar aqui a página que eu tinha parado, que é a 62. Então, nesse início do livro, ele vai falar aqui do Brasil, quando ele deixa de ser colônia, ele se torna Reino Unido do Brasil, Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, um Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815, devido à necessidade do monarca estar no trono para poder participar do Congresso de Viena, 1815, que vai reorganizar a Europa depois das guerras napoleônicas. Como todo mundo sabe, aí as guerras napoleônicas iniciaram, Napoleão fez o bloqueio continental à Grã-Bretanha, e o Dom João VI, em Portugal, ele não sabia exatamente qual decisão tomar, se junto com os franceses arriscaria perder todo o império colonial, porque os franceses não tinham força marítima, mas os britânicos tinham, e do contrário poderia perder o próprio Portugal. Então foi enrolando, até que ele tomou a decisão em prol dos britânicos, escoltado pelos britânicos. Ele veio até o Brasil
né, tem o livro do 1808, Laurentino Gomes, excelente livro, algo assim excepcional para quem quer ler. E não é um livro pesado, não é um livro de estudos para quem faz graduação de história, de direito, não é. É apenas um livro muito bom de ler, que fala de alguns aspectos da vida cotidiana, do Dom João, Carlota Joaquina, etc. O fato é que, para o nosso estudo mais focado, é que Dom João, ao chegar, ele abriu os portos às Nações Amigas, leia-se Nações Amigas, Grã-Bretanha, transformando os produtos da Grã-Bretanha, dando vantagens à importação dos produtos da Grã-Bretanha, vantagem acima dos produtos de Portugal, porque Portugal estava lá à mercê dos franceses. Ficou pouco tempo invadido pelos franceses, depois foi retomado pelos ingleses, depois ficou lá naquele tempo, enquanto Dom João estava aqui. E aí, em 1815, depois da segunda derrota do Napoleão Bonaparte, quando ele tentou voltar ao governo, o tal do governo de 100 dias, depois da segunda derrota dele, de Napoleão Bonaparte, então aí o Brasil é levado à condição de Reino Unido e irrompe lá em 1820 uma revolução em Portugal, que exigiu, a Revolução do Porto, que exigiu a volta de Dom João à metrópole, a Portugal. E Dom João, sem saber o que fazer, deixou Dom Pedro aqui para tentar garantir as ligações do Brasil com Portugal para tentar. Alguns historiadores seguem essa linha, que havia um desejo ainda de tentar segurar o Brasil, mas já fervilhava vontades separatistas, mas não nacionais. Não havia... No momento que o Dom João vai para Portugal, ele deixa o Dom Pedro. Dom Pedro se torna essa figura com legitimidade e aglutinadora de todo o território nacional, de toda a colônia portuguesa. Mas aí vai haver, claro, tentativa de divisão, as partes do norte do Brasil, eles estavam mais ligados a Lisboa do que ao Rio de Janeiro, a independência começa um pouco fragilizada, há guerras na Bahia, né, os portugueses mandam soldados para tentar reconquistar o Brasil e iniciam diversas batalhas ali na Bahia, né, e enfim, o importante é que o irmão de Dom Pedro, ele tenta dar um golpe lá em Portugal, né? O irmão Dom Pedro, fugiu o nome do irmão Dom Pedro aqui. Rapaz, cara, eu vou lembrar aqui até naquele seriado lá, o Quinto dos Infernos, ele é retratado, né? Mas retratado assim de uma forma grotesca, bem, né, bem afeminado, né? Bem afeminado, caramba. Como que era o nome do camarada lá? Miguel, lembrei. Dom Miguel. E aí ele tenta dar um golpe, voltar ao absolutismo, né? A revolta que tinha em 1820, não somente exigia a volta do rei, mas também queria colocar uma constituição em Portugal, que houvesse cortes. Era a influência da Revolução Francesa chegando, as ideias da Revolução Francesa chegando via invasão napoleônica nos outros países europeus. E assim aconteceu também lá em Portugal. E aí sim que começou as guerras, aí, no momento que Dom Miguel dá o golpe em Portugal, afasta Dom João, volta ao absolutismo, tem toda uma problemática, ele cessa por um tempo a guerra no Brasil, ou enfraquece, e os soldados portugueses voltam para Portugal. Havia também uma bagunça muito grande entre o que era brasileiros do que eram portugueses. Ainda não havia essa questão da nacionalidade do brasileiro em contraposição ao português. Estava se formando.
né, como diz o Laurentino Gomes. Mas, voltando aí, nós temos as tentativas agora de independência. E aí nós temos o seguinte: José Bonifácio de Andrade Silva, ele é encarregado de ser o ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros por Dom Pedro. Aí acontece que, ao mesmo tempo que isso acontecia, o José Bonifácio, ele tem aquele episódio da tentativa de fazer a Constituição liberal. Mas Dom Pedro não gostou da Constituição, os conservadores também não, os liberais também não, e aí o José Bonifácio foi excluído da política, né? Ele foi caçado pelo próprio Dom Pedro, né? Embora depois, lá na frente, o José Bonifácio vai ser um dos mentores do Dom Pedro II, vai ajudar a educar Dom Pedro II, mas ele sai do jogo político e o próprio Dom Pedro vai assumir o Ministério da Guerra e dos Negócios Estrangeiros. E aí o seguinte, no livro aqui, na página 9, ele vai mostrar como que Dom Pedro ele conduziu esses negócios. A primeira coisa foi conquistar o reconhecimento da independência brasileira por Portugal, né? Muitos vão dizer, porra, mas poderia não procurar a independência de Portugal. Por que procurar a independência de Portugal? E foda-se eles. Poderia falar isso aí? Poderia, né? Haveria essa possibilidade. Quer dizer, no nosso pensamento atual haveria essa possibilidade, mas naquela época não havia essa possibilidade. Eu vou dizer o porquê. Porque é o seguinte: o Congresso de Viena, em 1815. O Congresso de Viena, ele tinha um acordo entre todos os europeus de que qualquer colônia que se tornasse independente, os outros países, as outras potências europeias só o reconheceriam depois de feito pela metrópole. Então era uma coisa óbvia. Grã-Bretanha, Espanha, os países alemães como Prússia, outros estados alemães, né, tem vários outros aí, os estados italianos, né, a Alemanha estava toda fragmentada em vários estados, a Itália mesma coisa, né, Polônia, a Rússia, todos esses outros estados estavam fragmentados. E aí nós temos esse impasse. Nenhum deles, a Áustria, nenhum deles iria reconhecer a independência do Brasil se Portugal não reconhecesse. Esse era o acordo que eles tinham entre eles do Congresso de Viena. E isso era ruim. Fala assim, porra, Portugal estava fudido, sem dinheiro, sem soldados, com uma grande dívida. Mas então era melhor viver sem os europeus, né? Claro, todos os americanos reconheceram a independência, a Argentina reconheceu, os Estados Unidos reconheceu a independência brasileira, mas todos os outros países americanos eram fracos, eles não tinham capacidade militar, eles não tinham alcance prático para impor suas vontades e se contrapor aos poderes europeus. O que era importante era o reconhecimento dos países europeus, principalmente em relação ao comércio. Então tinha que obter a independência, o reconhecimento da independência de Portugal para depois obter os reconhecimentos da independência dos outros países europeus. Nem a França reconheceria. A França estava derrotada, né? Mas ela aceitou o acordo do Congresso de Viena. E além do mais, Portugal ele tinha linhas de crédito, ele tinha uma dívida enorme por causa das guerras da independência do Brasil, mas mais cedo, mais tarde ele poderia conseguir mais crédito e voltar a dar continuidade à guerra. Eternamente. Eternamente não, talvez anos e anos, 50, 60, 70 anos de guerra, uma hora o Brasil não aguentaria sem linha de crédito, sem nenhum poder
suficientemente grande por trás, então era aconselhável o reconhecimento da independência por parte de Portugal. Então Dom Pedro foi lá para saber o que era que as cláusulas que Portugal imporia. Ele foi conversar com o próprio pai dele, Dom João, e Dom João colocou as cláusulas, duas cláusulas importantíssimas. A primeira, comprometer-se a pagar a Portugal 2 milhões de libras esterlinas. 2 milhões. O Brasil já estava falido, vai obter essa dívida, né, para poder ter o reconhecimento de Portugal. E essa dívida de 2 milhões de libras, 1,4 era os custos que Portugal teve para poder mandar soldados para o Brasil. Muito doido. E aí que foi mais ou menos isso aí. A segunda cláusula dos portugueses era que o Brasil não se juntasse a nenhuma outra colônia de Portugal. Nenhuma outra colônia poderia se juntar ao Brasil, né? Porque havia naquela época alguns movimentos em Angola de que poderia se tornar independente junto com o Brasil, ser parte do Brasil. Pô, seria fantástico um país com um oceano no meio, né? Mas seria fantástico nos padrões atuais, porque naquela época a vontade de se juntar ao Brasil era para vender escravos, para continuar vendendo escravos e que o tráfico de escravos continuasse rentável, né? Havia o medo de que o tráfico de escravos deixasse de ser rentável com a independência do Brasil. Havia esse medo em alguns traficantes de escravos. E aí eles queriam que Angola se tornasse independente junto com o Brasil, né? Mas, enfim. E aí Dom Pedro ele vai reconhecer essa dívida de 2 milhões e vai se abster de qualquer influência em outra colônia portuguesa. E aí Portugal também ele se livra de uma dívida gigantesca que ele tinha, e aí ele concentra suas forças para manter o resto do império, que não era pequeno. Tinha Angola, tinha Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Goa, Macau, Timor-Leste, tinha tudo isso que era o interesse de ser mantido. Então Portugal abriu mão do Brasil para concentrar o poder que lhe restava para manter o resto do império. Ou seja, o medo de perder tudo fez Portugal abrir mão de uma parte do seu império, a parte mais rica de então. E aí abriu-se a porta para que as outras potências reconhecessem a independência do Brasil. E como é que foi com a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha foi o seguinte: o representante do Rio de Janeiro, que era o Charles Stuart, ele assinou um tratado de comércio e de abolição do tráfico de escravos. Ele forçou o Brasil a aceitar a abolição do tráfico de escravos e um tratado de comércio onde o Brasil poderia aumentar as taxas em relação às importações dos produtos ingleses, mas não tanto. E aí essa assinatura foi para o então secretário de Negócios Estrangeiros lá em Londres, o George Canning. Só que esse cara era o equivalente ao ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha. Mas ele rejeitou o acordo e ele impôs outras 3 coisas. Primeiro, a manutenção das taxas de importação dos produtos britânicos, a mesma aquela da abertura dos portos em 1808, né, de 15%. Ele queria a manutenção desses, né, e conseguiu. Segundo, a manutenção do fim do tráfico de escravos. Também conseguiu. E outra, os direitos de extraterritorialidade que os britânicos gozavam em todo o Império Português. Na verdade, isso era muito comum no mundo.
o direito de extraterritorialidade, que hoje seria algo esdrúxulo, né? O cidadão daquele país, dos 4 países lá da Grã-Bretanha, né? A Inglaterra, a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, os cidadãos desses países, eles não eram julgados por tribunais brasileiros, por tribunais lusitânicos, quando eles estavam no Império Lusitânico. Eles eram julgados por tribunais especiais britânicos dentro do Império Português. E isso que o secretário dos Negócios Estrangeiros também queria que se fosse mantido, o direito de extraterritorialidade. E assim também foi feito, né? Foi ratificado esses compromissos em 1826 por Dom Pedro I, assinou esses compromissos, né? Teve, claro, a Convenção de 1826 e o Brasil comprometeu-se de fim a cessar o tráfico negreiro em março de 1830, obtendo assim o reconhecimento da independência brasileira por parte da Grã-Bretanha, né? Ainda estendeu por 15 anos, como eu havia falado, os benefícios, né, dos produtos britânicos através do chamado Tratado de Amizade, Comércio e Navegação com a Grã-Bretanha, válido por 15 anos. Enfim, foi isso. Seguiu-se depois o reconhecimento por parte da Espanha, o reconhecimento por parte da França e das outras potências europeias. Naquela época, né, a gente pode esquecer que o Brasil era um país ali de 4 milhões de habitantes. Eram poucos em relação ao resto do mundo, né? Principalmente nas nações mais desenvolvidas como a França, a Grã-Bretanha, era pouco, né? Hoje, claro, uma população muito maior, mas com a produção econômica menor, né? Sendo que desses 4 milhões, 1,2 eram escravos. Está lá na página 9 do nosso livro, nessa citação aqui, né, da questão, né? Bom, continuando aqui, 1824, né, continua o reconhecimento também por parte dos outros países, principalmente os americanos, mas enfim, né, depois nós temos os problemas com relação ao Uruguai, porque no momento em que o Brasil se tornou independente, a província chamada Cisplatina, ela foi junto com o Brasil, passou a ser um estado do Brasil, né, a província Cisplatina. Né, aqui, deixa eu ver onde é que está, aqui nessa parte que eles falam dos 33 orientales no Uruguai, na página 11, né, onde uma missão lá das Províncias Unidas do Rio Prata, que era a parte norte da Argentina, eles mandam uma expedição aonde busca uma revolta, despertar uma revolta nessa colônia aí, nessas partes. Acontece que é o seguinte, a questão do Uruguai é o seguinte, né? Tem aquela questão lá da colônia do Sacramento, que foi fundada pelos 7 povos das Missões. Essa colônia portuguesa foi fundada lá no estuário do Rio Prata, bem ali na parte sul do Uruguai, para poder ter os portugueses terem controle. Lá em 1680, a colônia de Sacramento foi fundada, né, para que estivesse, porque sabia ali, já em 1680, os portugueses, ao fazerem os mapas da América do Sul, já entenderam que aqueles rios eram
muito importante para se chegar ao interior da América do Sul. Eram muito importantes e seriam um dos pontos chaves da colonização da América do Sul. Os portugueses já entenderam isso e fundaram essa colônia, apesar que ela já estava fora dos limites do Tratado de Tordesilhas. E depois houve guerras, houve trocas dessa colônia de Sacramento com os 7 povos da missão, houve diversas disputas militares, diplomáticas entre Portugal e Espanha. Em 1811, as tropas portuguesas ocupam então o Uruguai, porque a França já tinha invadido a Espanha e Napoleão colocou o irmão dele, se não me engano, o irmão dele como rei da Espanha, e aí hostilizaram Portugal, e Portugal, como resposta, invadiu o Uruguai, uma possessão até então espanhola, e depois invadiu também a Guiana Francesa. Na convenção, no Congresso de Viena de 1815, Dom João devolveu a Guiana Francesa, mas não devolveu o Uruguai. Em 1822, o Uruguai vai para o Brasil e em 1822, né, ela tornou-se parte do Império Brasil. Em 1823, o Juan Antônio Lavaleja, que estava à frente dos 33 orientales que vieram lá de Buenos Aires, ele desembarcou no território do Uruguai. E aqui que vai desenrolar os grandes dramas do sul do Brasil, da política do Império em relação ao sul do Brasil. Então nós temos essa guerra da independência do Uruguai, né, que vai opor brasileiros e argentinos. Não era Argentina ainda, porque era a província unida do Rio Prata, e eles vão despender recursos, etc. Porém, nenhum deles vão chegar à vitória, porque vai haver impasse. Eles chegaram ao esgotamento, né? O Uruguai, só para se ter uma ideia, o Uruguai naquela época, eu notei aqui em algum lugar, naquela época o Uruguai tinha cerca de... Caramba, onde que eu anotei aqui? Está em algum lugar aqui. O Uruguai, no rodapé aqui de uma parte... Bom, vamos dar sequência aqui para a gente não perder aqui. Acordo do Brasil, 2 milhões de libras, né, Buenos Aires. Ele tentou romper a marinha, o porto de Buenos Aires, no ano seguinte, 1800. Situação foi superada, tratado de amizade, comércio. Ah, tá, esse aqui é um outro ponto dessa guerra que aconteceu entre as províncias unidas do Rio Prata e o Brasil, com relação ao Uruguai. Acontece o seguinte: em 1827, a Marinha Imperial Brasileira ela cerca Buenos Aires e começa a bombardear Buenos Aires. Uma coisa assim surreal, bombardeando Buenos Aires a todo momento. Um navio americano chamado Spark, ele estava fazendo comércio com os argentinos. Só que ele desrespeitou as ordens de sítio que a Marinha Brasileira tinha imposto a Buenos Aires. E ele foi capturado. Né? E aí, por causa disso, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com o Império Brasileiro. Só que voltou, em 1828, voltou a ter relações, os Estados Unidos voltaram a ter relações com o Brasil e assinaram um tratado lá, que é o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio, com validade de 12 anos. Esse tratado foi colocado. Interessante essa questão aqui.
Vamos dar sequência então. O Uruguai naquela época ele tinha cerca de... Rapaz, ele tá com ele na mão aqui de novo, caramba. Né? Tá aqui, 1826, buscam Amazônia, 1800, formado eram... olha só, o Uruguai era formado por 75 mil habitantes. 75 mil, era muito pouco, né? Nem chegava a 100 mil habitantes, né? E 25 mil desses 75 mil, eles falavam português, eram de origem lusitânica. Eles ou eram nascidos em Portugal, ou nascidos em uma outra colônia portuguesa, ou nascidos no Brasil. Eles eram de origem portuguesa. 14 mil eram argentinos que estavam chegando no Uruguai. Né? Então se tinha a ideia no Império Brasileiro que a Argentina queria anexar o Uruguai. Por isso que ele enviou essa missão dos 33 orientales. Enviou essa missão, onde estava à frente o argentino Juan Antônio Lavalleja. A partir dali, o Império, né, desde esse momento até o fim do Império e o início da Primeira República, vai ter uma política de contenção da Argentina, porque a todo momento se acreditava, e algumas vezes era real, que a política argentina era de anexar o Uruguai e algumas vezes até o próprio Paraguai. Era essa, né, com exceção da Guerra do Paraguai. Prosseguimos então. A guerra se esgotou em 1828, 27 de agosto de 1828, foi então assinada a Convenção Preliminar da Paz, onde surgiu a República Oriental do Uruguai. Ali vai ter a independência do Uruguai, reconhecida pelo Brasil e reconhecida pela Argentina, que estavam esgotados nos seus recursos. Os brasileiros foram expulsos de Montevidéu, mas ficaram ficaram no interior do Uruguai. Os argentinos não conseguiram expulsar os brasileiros do interior do Uruguai, e os brasileiros também não conseguiam mais tomar Montevidéu. Por causa do esgotamento desses recursos, a Grã-Bretanha ela intermediou então o fim da guerra, e deu-se então em 27 de agosto de 1828 a independência do Uruguai. Prosseguimos. 1831 a 1840, o Brasil então ele vai ser governado por regentes. Aquela história lá do Dom Pedro, ele já não tinha mais condições de governar, e vendo ele perdeu popularidade, né? Principalmente porque este fato do Uruguai foi interpretado como uma derrota pelo exército brasileiro. O recém-formado exército brasileiro, ainda bagunçado na sua hierarquia, mas os mais poderosos do império interpretaram isso como uma derrota e não como um impasse. Teve também as revoltas internas, todos esses problemas. Então Dom Pedro saiu e foi para Portugal, voltou para Portugal, né? Porque ele garantiu o trono a Dom Pedro II aqui, e ele foi tentar retomar Portugal para garantir o trono à sua filha, Maria. E conseguiu. Ele venceu o irmão dele, Miguel, expurgou a família, a linha da família que vinha de Miguel, expurgou por não sei quantas gerações, né? O Dom Miguel ele morreu acho que na Áustria ou na Alemanha, não lembro direito, só que depois dessa derrota ele saiu de Portugal e nunca mais pôde voltar. 2 gerações depois, inclusive pós a queda do Império aqui no Brasil, e pós a queda do Império também em Portugal, que foi em 1910 a queda do Império, a queda da monarquia lá em Portugal, 1910. Aqui no Brasil, 1889. Também tem o livro do Laurentino Gomes sobre isso.
Dando continuidade aqui, para a gente não perder o foco e passar para outros pontos mais rápido. Aqui, depois do incidente com os americanos, o primeiro incidente, né, com o navio Spark, já foi dito aqui. Nós temos as questões de tentativa de expansão dos britânicos e dos franceses. Tá aqui na página 14, eles tentaram expandir lá no Amazonas, né? Aconteceu uma tentativa de, né, avanço. Os franceses, olha, foi o seguinte, né? Os franceses, está aqui, as ambições francesas em um dos 7 tratados de Utrecht, em 1713, a França reconheceu o Amapá e as 2 margens do Amazonas, que eles reconheceram como portuguesas, e aceitou a proibição do comércio francês ao sul do Oiapoque. Aí é o seguinte, acontece que aqui em 1832, o novo rei francês lá, o Luís Felipe, né, porque a França, mesmo depois da Revolução Francesa, depois da queda de Napoleão, voltou a investir na monarquia, mas não durou muito não. O rei francês, o Luís Felipe, ele enviou para a Amazônia, né, através da Guiana Francesa, que até hoje é território francês, né, um membro da Société de Géographie de Paris. Tem que falar, né, realmente tem esse E na língua francesa. É um irlandês, mas a serviço do rei francês, David Baillier Varden. Né? Ele confundiu intencionalmente os limites do rio Oiapoque com o rio Araguari. Tá aqui, Araguari, exatamente. Ele confundiu, então ele passou o rio Oiapoque e foi até o rio Araguari. E aí as tropas francesas ocuparam essa parte que, pelos tratados lá de 1713, era brasileira. E aí, é claro, o governo imperial ele não tinha recursos o suficiente para travar uma guerra por causa de uma faixa de terra onde não tinha nem brasileiros, era muito longe do Rio de Janeiro, etc. Mas, ao saber disso, ele solicitou ajuda britânica, solicitou uma contraposição de outro poderoso, né? Como se hoje pedíssemos ajuda dos Estados Unidos num problema com a China, ou num problema com a Rússia, ou pedíssemos ajuda da Rússia ou da China em um problema com os Estados Unidos. Mas foi o que aconteceu. Então, em 1839, ele vai solicitar a ajuda dos britânicos, aí há uma negociação, né, e os franceses retrocedem, né, está escrito aqui, a expansão francesa constituía uma ameaça para Londres, porque ainda a Inglaterra tinha a possessão da Guiana inglesa. Tínhamos a Guiana inglesa e tínhamos a Guiana francesa. A Guiana inglesa se tornou um país independente e a Guiana francesa eles ainda querem, eles continuam sendo um território francês. Eu acho que agora eles não querem mais independência, né? Porque existe até um padrão de vida muito bom ali, mais ou menos, né? Mas melhor do que o dos brasileiros na região amazônica, né? Bom, esse foi o incidente que aconteceu com os franceses no Amazonas. Nós temos o outro incidente acontecendo, vou controlar o tempo aqui. Temos outro incidente acontecendo com os britânicos, que foi em 1835. Agora é o problema, eu não podia chamar os franceses, né? 1835, lá em Roraima, lá perto da Guiana Francesa, né? O governo britânico enviou um missionário protestante chamado Thomas Yonge. Thomas Yonge, ele tinha entrado num povoado indígena e próximo onde tinha umas pedras preciosas, já território brasileiro. Ele foi convencer os indígenas a se tornarem cristãos, mas na verdade ele estava perto das pedras preciosas,
né? Aonde que foi isso aqui? Foi na bacia do rio Amazonas e Esequibo, a fronteira da colônia guianesa. E o Brasil tinha um plano de expansão sobre o território brasileiro. Tá. E aí esse missionário britânico, Thomas Yonge, ele foi expulso por um destacamento brasileiro que se encontrava próximo lá, andando pela Amazônia, fazendo reconhecimento, e no momento que eles veem esse missionário, eles expulsam os missionários de lá. E aí a notícia chegou na Grã-Bretanha e a Grã-Bretanha manda uma força militar muito superior, entra no território brasileiro e expulsa o destacamento brasileiro, que não tem como se opor aos britânicos. Né? Já foram ignorantes, mandaram um pelotão muito maior do que o destacamento e armas melhores, treinamento melhor, etc. Em 1842, os britânicos então se retiram da região após o Brasil fazer a proposta de declarar como zona neutra, aonde o Brasil se abstém de colocar soldados, se abstém de colocar qualquer outra coisa e deixa a possessão dos indígenas, mas com reconhecimento de que as terras ainda eram brasileiras. É uma coisa esquisita, mas aconteceu que em 1842 os britânicos se retiram. Não havia legitimidade na alta sociedade que os britânicos poderiam simplesmente retirar aquela fatia de território do Brasil e pronto. Eles poderiam colocar em jogo muitos acordos comerciais que o Brasil ainda dava vantagem, não esquecendo que os produtos britânicos entravam no Brasil com apenas uma taxa de 15%. Talvez seja por isso que os britânicos recuaram. Talvez eles não queriam levar adiante um problema militar pequeno de um território que pudesse prejudicar todas as vantagens econômicas que eles tinham e gozavam dentro do Brasil. Quer dizer, os produtos britânicos. Então, aí nós temos esses problemas. Quase engasguei aqui. Mas o principal problema que se tinha era o sul, novamente ao sul. Já havia a independência do Uruguai, mal se tornou independente. Em 1839, o Uruguai entra numa guerra civil. Entre dois importantes líderes, o Fructuoso Rivera, né, foi o primeiro presidente, depois o Manuel Oribes, né, um do Partido Colorado e outro do Partido Branco, né, e aí vai entrar em crise esse problema. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Já foi aqui. Né, no caso desse novo problema para o Império Brasileiro, era o fato de que Juan Manuel de Rosas, o presidente das Províncias Unidas do Rio Prata, ele tinha conseguido uma posição aonde ele juntou o resto da Argentina, né, a Confederação da Argentina. Ele começou a liderar a Confederação da Argentina e ele estava tentando influenciar a Guerra Civil Uruguaia para que pudesse manipular as coisas e anexar o Uruguai. Era essa a questão que novamente o Império Brasileiro tinha medo, a anexação do Uruguai por parte dos argentinos, aonde eles teriam o controle total da Bacia do Prata. Isso não poderia acontecer. Só que o Brasil não tinha dinheiro para se opor agora, né, a essas questões, né, não tinha os recursos para isso. Vamos lá, página 15 aqui das minhas anotações. Né? E aí acontece o seguinte, Rosas, ele
tinha ali ao mesmo tempo uma ameaça britânica e francesa. Depois que ele conseguiu liderar a Confederação Argentina, ele tinha ameaças ali dos ingleses e dos franceses com relação à unificação é, dessas províncias, né? Aí acontece que o Rosas ele vai enviar mensagens ao Império Brasileiro dizendo para abrir mão dessas, né? Abrir mão dessas rivalidades e realizar uma aliança com o Brasil. Ainda mais que nessa época o Brasil já tinha, né, o Brasil já tinha problemas ali no sul, né, a rebelião dos Farroupilhas. E aí o Rosas e o Império Brasileiro, o Juan Manuel das Rosas, ele vai tentar, né? Ah, tá. A rivalidade que ele tinha, achei que a rivalidade que ele tinha com a Grã-Bretanha e a França era em relação ao comércio que se tinha no Rio Paraná. Né? Ele não queria abrir o Rio Paraná à livre circulação, o que o Brasil defendia. Olha uma coisa interessante: o Brasil defendia a abertura do Rio Paraná e de toda aquela bacia a livre navegação para o comércio. A Grã-Bretanha e a França também, né? E só que a Grã-Bretanha e a França elas ameaçavam de forma ostensiva invadir aquele território. E não era isso que tanto brasileiros quanto argentinos queriam, né? Eles não queriam nada disso que acontecesse. E aí o Dom Pedro II, já no poder, ele aceita, ele assina o tratado, e quando o tratado chega novamente na Argentina, a situação mudou, né? A aliança, quer dizer, as ameaças da Grã-Bretanha e da França já se dissipam. E a cadê aqui? Cadê? Vamos lá aqui, as anotações. Se dissipa as ameaças e posso perder aqui não. E a província de Corrientes se revolta contra o poder do Juan Manuel das Rosas. Aí Juan Manuel das Rosas não assina mais aliança com o Brasil. E o Brasil fica mordido e encara a Argentina como uma adversária, reforçando a ideia de que realmente a Argentina era uma aliada. Mas enfim, as coisas se desdobram, o Império, né, ao fim dos Farroupilhas, o controle dos Farroupilhas, né, e em 1844 tem-se a independência do Paraguai. O Brasil reconhece, é o primeiro país a reconhecer a independência do Paraguai, né, ali. Né, e é claro, a demora que a Argentina tem de reconhecer o Paraguai suscitou no Brasil novamente desconfianças de que a Argentina gostaria de anexar o Paraguai. E aí tem esse distanciamento. Outra coisa interessante que se tem é que em 1842 o Brasil não renova os privilégios fiscais que a Grã-Bretanha tinha, aquela tal dos 15% lá de 1808 do Dom João. Ele não renova, e ao contrário, é criada a tarifa Alves Branco, e esses produtos vão a 60% do valor. Olha só aqui. O que diz a tarifa Alves Branco? A medida foi conhecida como tarifa Alves Branco. Também teve uma preocupação protecionista. Isso está na página 18. Pois estabeleceu a taxa de 30% de importação para produtos sem similar nacional e de 60% para aqueles que tinham produto nacional.
né? Seria talvez até um embrião da indústria brasileira, que depois vai ser destruído lá com o acordo com os Estados Unidos feito pela República. Né? Vai acabar com tudo isso aí, vai abrir a importação desmedidas e a pequena, incipiente indústria que surgia vai acabar também. Que o Brasil tem vocação agrícola, como se dizia à época. Mas enfim, os britânicos não gostam disso de jeito nenhum. Né? Se dizer que a represária britânica foi a lei Bill Aberdeen, que foi a resposta tarifa Alves Branco. Olha o que diz o livro. Em julho de 1845, o governo imperial comunicou à Grã-Bretanha o fim da validade da Convenção de Combate ao Tráfico Negreiro. Em resposta à decisão brasileira e à tarifa Alves Branco, o governo britânico retaliou com a lei Bill Aberdeen, que, de modo unilateral, considerava perpétua a classificação de pirataria que fora dada ao tráfico negreiro pela Convenção de 1826. As belonaves britânicas então passariam a capturar navios brasileiros que transportavam escravos, enquanto a tripulação desta era julgada em cortes constituídas unicamente por juízes britânicos. A questão ficou feia. E este é o fim do primeiro capítulo. Bom, muito obrigado. Depois lançaremos o segundo capítulo. Até a próxima. Se inscreva no canal. E é isso aí.